Imagine estar em um navio no meio do oceano, cercado por um nevoeiro impenetrável. Você sabe que há algo além daquela névoa, mas o quê? Será uma ilha desconhecida? Um monstro marinho? Ou apenas um vazio infinito? Agora, troque o oceano pelo cosmos e o nevoeiro pelo limite do universo observável. O que existe além do que podemos ver? A resposta pode desafiar tudo o que você pensa sobre existência, espaço e até a realidade. E o mais assustador, ninguém sabe ao certo, mas a ciência tem teorias que vão explodir sua mente. Prepare-se para uma jornada até a fronteira final, onde as regras da física se dobram e o impossível se torna plausível. Hoje, vamos mergulhar na pergunta que intriga astrônomos, filósofos e curiosos há séculos. O que há além dos 93 bilhões de anos-luz do universo observável? Sim, você não ouviu errado. Mesmo a luz mais antiga do Big Bang só percorreu 13,8 bilhões de anos, mas o universo se expandiu tanto que hoje seu diâmetro é quase 7 vezes maior. Isso significa que enquanto a luz viajava, o próprio tecido do espaço se esticava como um balão inflável e continua se expandindo a uma velocidade alucinante. E isso é só o começo da loucura cósmica. Imagine para cada grão de areia na Terra, há 1 milhão de galáxias além do nosso horizonte cósmico. E ainda assim, tudo isso é apenas uma fração insignificante do que poderia existir lá fora. Primeiro, o que define o universo observável? É como estar em uma ilha cercada por um horizonte. Por mais que você se mova, o horizonte se move com você. No cosmos, nosso horizonte é a luz que teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. Mas aqui está o pulo do gato. O universo está se expandindo aceleradamente. Isso significa que galáxias distantes estão fugindo de nós tão rápido que sua luz nunca nos alcançará. Ou seja, 97% do universo já está fora do nosso alcance para sempre. Mas, e o que está além desse 97%? Para entender essa barreira invisível, precisamos falar sobre tempo e espaço. A luz da galáxia mais distante que enxergamos viajou 13,8 bilhões de anos para chegar aqui. Só que nesse meio tempo, o próprio espaço se expandiu como um balão sendo inflado. Resultado? Essa galáxia já está a 46 bilhões de anos-luz de distância hoje. E pior, ela se afasta de nós a uma velocidade maior que a da luz. Sim, é permitido pela relatividade de Einstein, porque não é a galáxia que se move, mas o espaço que se estica. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Qual é o tamanho real do universo? Se o observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, o cosmos inteiro poderia ser infinitamente maior. Alguns modelos matemáticos sugerem que, se o universo é plano e infinito, existem réplicas exatas de você a distâncias inimagináveis, vivendo todas as variações possíveis da sua vida. Assustador? Talvez. Fascinante? Com certeza. Mas há um problema. Mesmo com telescópios poderosos, como o James Webb, jamais veremos além do horizonte cósmico. É como tentar enxergar o outro lado de um muro que cresce mais rápido que a luz. E aqui entra um paradoxo. Se o universo é infinito, tecnicamente, tudo o que imaginamos já existe em algum lugar. Até um planeta idêntico à Terra, onde dinossauros ainda dominam o mundo. Antes de avançarmos, uma pausa para um fato perturbador. O universo pode ser infinito. Se for, tudo o que existe além é mais do mesmo. Mais galáxias, mais estrelas, mais planetas. Mas e se não for? E se houver um limite físico?
Imagine o cosmos como um globo gigante. Se você viajar em linha reta, eventualmente daria a volta e voltaria ao ponto inicial. Essa é a ideia de um universo finito mas ilimitado, como a superfície de uma esfera. Só que, em vez de 2 dimensões, falamos de 3. Nesse cenário, além do nosso horizonte, há nós mesmos, vistos em um passado distante. Mas e se o universo for finito e plano, sem curvatura? Aí a coisa fica bizarra. Poderia haver uma parede cósmica, uma borda onde o espaço simplesmente termina. O que há além? Nem mesmo o vácuo, porque o vácuo ainda é parte do espaço-tempo. Seria um nada absoluto, onde conceitos como matéria, energia e tempo deixam de existir. Alguns teóricos propõem que, além do nosso horizonte, há universos bebês surgindo de flutuações quânticas ou até buracos negros primordiais que engoliram regiões inteiras do espaço. Outros sugerem que vivemos em um holofote cósmico. Só enxergamos a parte iluminada pelo Big Bang, enquanto o resto permanece nas sombras. E não podemos esquecer da energia escura, a força misteriosa que acelera a expansão do universo. Se ela continuar a dominar, em trilhões de anos, todas as galáxias além do nosso aglomerado local desaparecerão do céu. O horizonte cósmico vai encolher, e o universo observável se tornará um túmulo escuro e solitário. Mas por que nos importamos com o inalcançável? Porque essa fronteira define os limites do conhecimento humano. Cada fóton que nos alcança é uma mensagem em uma garrafa cósmica, contando histórias de eras passadas. E mesmo que 97% do universo esteja fora do nosso alcance, a ciência não desiste. Usamos a matemática, a física teórica e a imaginação para espiar além do nevoeiro. Afinal, como disse Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E quem sabe, talvez além do horizonte, haja respostas que redefinam não só o cosmos, mas nosso lugar nele. Nossos primeiros instantes após o Big Bang, o universo passou por uma expansão exponencial chamada inflação cósmica. Ele cresceu do tamanho de um próton para o de uma melancia em frações de 1/1000º de segundo. Para colocar em perspectiva, se a Terra se expandisse na mesma velocidade, ela se tornaria maior que o Sistema Solar em menos tempo que um piscar de olhos. E essa explosão não foi caótica, foi hipercontrolada, moldando a estrutura suave e uniforme do cosmos que vemos hoje. Mas por que a inflação aconteceu? A resposta está em um campo energético hipotético chamado inflaton, que, como uma mola cósmica comprimida, liberou energia colossal ao se desestabilizar. Esse processo não apenas esticou o espaço, mas também congelou as flutuações quânticas do vácuo, transformando-as nas sementes das galáxias e dos superaglomerados que existem hoje. Agora, o verdadeiro mindfuck. E se essa inflação não parou em algumas regiões? Cientistas como Andrei Linde propõem que o cosmos é um multiverso em bolhas. Nosso universo observável seria apenas uma bolha entre infinitas outras, cada uma com leis físicas diferentes. Quer dizer, além do nosso universo, pode haver mundos onde o tempo flui ao contrário, a gravidade é 100 vezes mais forte, ou até onde você é um unicórnio de 5 asas. A física permite quase qualquer coisa. Essa ideia, chamada de inflação eterna, sugere que novas bolhas surgem constantemente, como espuma em uma panela de água fervente. Em algumas, as constantes fundamentais, como a força nuclear forte ou a carga do elétron, são tão diferentes que a matéria jamais se forma. Em outras, o espaço tem 10 dimensões em vez de 3. Em pouquíssimas, as condições permitem vida,
ou algo que nem podemos chamar de vida. Mas como testar algo tão absurdo? A resposta está nas ondas gravitacionais primordiais, vestígios da inflação que telescópios como o James Webb estão caçando. Essas ondulações no tecido do espaço-tempo foram geradas quando o universo tinha menos de 1/trilionésimo de segundo. Se forem detectadas, será como encontrar a assinatura de Deus em um documento cósmico, um indício de que o multiverso é real. Além disso, a inflação explica um mistério perturbador. Por que o universo é tão uniforme em larga escala? Sem essa expansão acelerada, regiões distantes jamais tiveram tempo de entrar em equilíbrio térmico. A inflação esticou o cosmos tanto que até pontos opostos do céu já estiveram em contato íntimo antes do estiramento. Mas há um paradoxo aqui. Se a inflação criou infinitas bolhas, quantas delas abrigam vida inteligente? Em algumas, a energia escura é tão forte que galáxias nunca se formaram. Em outras, o carbono, essencial para a química da vida, é instável. Isso nos leva ao princípio antrópico. Só percebemos as leis da física que permitiram nossa existência. O resto são universos mortos flutuando no multiverso. E se as bolhas pudessem colidir? Em 2014, astrônomos acharam uma mancha fria no fundo cósmico de micro-ondas, que alguns interpretam como cicatriz de uma colisão com outra bolha. Se confirmado, seria a primeira evidência direta do multiverso. Mas até lá, é só uma hipótese fascinante. O mais incrível é que, mesmo se o multiverso existir, jamais veremos outra bolha. Elas estão além do nosso horizonte cósmico, separadas por um espaço que se expande mais rápido que a luz. Ou seja, estamos condenados a viver em uma bolha de sabão cósmica, sem saber o que há do outro lado do véu. Isso nos leva a uma reflexão perturbadora. O que é real? Se infinitos universos existem além do nosso, cada um com sua própria realidade, então nossa física é apenas um acidente local. Em algum lugar, há um universo onde você é presidente da Via Láctea, outro onde o tempo é um líquido, e outro onde a própria ideia de existência não faz sentido. Aqui está o que mais me fascina. Mesmo que descubramos o que há além, nunca poderemos chegar lá. A expansão acelerada do universo nos condena a uma ilha cósmica. Somos como formigas em um barco à deriva, tentando adivinhar o oceano. Mas é justo isso que nos torna especiais, a curiosidade. Enquanto outros animais se contentam com o visível, nós sonhamos com o invisível. E nesse sonho, encontramos nossa grandeza. Pense nos primeiros humanos que olharam para as estrelas e inventaram mitos para explicar o desconhecido. Hoje, trocamos mitos por telescópios, mas a sede de respostas é a mesma. Carl Sagan dizia que somos poeira estelar contemplando as estrelas. E é verdade. Cada átomo em nosso corpo foi forjado no coração de astros mortos há bilhões de anos. Somos, literalmente, o universo tentando entender a si mesmo. E mesmo sabendo que 97% do cosmos está perdido para sempre, insistimos. Construímos colisores de partículas para recriar o Big Bang em laboratório. Escrevemos equações que descrevem dimensões invisíveis. Mandamos sondas além do sistema solar, carregando mensagens para civilizações que talvez nunca existam. Por quê? Porque a jornada importa mais que o destino. Há uma beleza trágica nisso. Somos como Prometeu, roubando fogo dos deuses, mesmo sabendo do castigo. Nosso fogo é a ciência e nosso castigo é a certeza de que nunca veremos tudo. Mas ainda assim seguimos.
Quando Einstein revolucionou a física com a relatividade, ou quando a Voyager 1 virou sua câmera para tirar a foto pálido ponto azul, estávamos declarando: existimos, e isso importa. E se um dia a humanidade desaparecer, nossas perguntas ficarão ecoando no vazio. As pirâmides, a Mona Lisa, as teorias de Hawking, tudo virará pó. Mas, por um instante cósmico, fomos a espécie que ousou mapear o invisível, que transformou medo em curiosidade e mistério em poesia. Talvez em outros universos haja civilizações que alcançaram o além. Mas aqui, nossa grandeza está na resistência, na coragem de abraçar a ignorância e transformá-la em busca. Como escreveu a poeta Emily Dickinson, a possibilidade é a companheira mais doce da alma. E no universo, as possibilidades são infinitas, mesmo que estejam para sempre fora do nosso alcance. Por isso, quando você olha para o céu à noite, não está apenas vendo pontos de luz, está vendo um espelho. Cada estrela é um lembrete de que, mesmo num cosmos indiferente, nós damos sentido ao infinito. E nessa dança entre o efêmero e o eterno, encontramos nossa verdadeira essência, não como donos do universo, mas como seus filhos mais curiosos. Então, o que há além do universo observável? Podemos resumir em 3 possibilidades: infinitas bolhas de multiversos, um vazio além da física ou um mistério que jamais desvendaremos. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o universo é muito mais estranho e mais maravilhoso do que imaginamos. E não para por aí. Algumas teorias sugerem que buracos negros supermassivos podem ser portais para outros universos bolha. Quando um colapsa, talvez dê origem a um novo Big Bang em outra dimensão. Se for verdade, cada buraco negro é um útero cósmico, gestando novos cosmos. Mas voltando à Terra, como a inflação afeta você? Cada átomo do seu corpo, cada estrela que você vê no céu, existe porque a inflação transformou flutuações quânticas em estruturas cósmicas. Sem ela, o universo seria um vazio escuro e sem forma. Ainda assim, a inflação é só uma teoria. Críticos apontam que ela é tão flexível que pode explicar qualquer coisa, até mesmo um universo sem inflação. Para virar fato, precisa de evidências irrefutáveis. Enquanto isso, resta-nos a imaginação. E se um dia provarmos o multiverso, seria a maior revolução científica desde Copérnico. De repente, nosso universo seria um grão de areia em uma praia infinita, e a busca por sentido ganharia novas camadas. Afinal, como disse Neil deGrasse Tyson, o universo não é obrigado a fazer sentido para você. Mas a inflação nos lembra que, mesmo no caos, há padrões e talvez infinitas possibilidades. Outra hipótese é que o universo é finito, mas sem bordas, como a superfície de uma bola. Se você viajasse em linha reta, eventualmente voltaria ao ponto inicial. É como uma formiga caminhando sobre um globo. Ela nunca encontra um fim, apenas circula eternamente. Mas e se o universo for finito e plano, como uma folha de papel infinita? Aí surge a possibilidade de um abismo absoluto, um espaço onde nem mesmo as leis da física existem, um nada que desafia a lógica humana. Filósofos medievais já debatiam: o que existe fora da criação divina? Hoje trocamos divino por cosmos, mas a pergunta permanece, e a ciência ainda não tem resposta. Imagine nadar até a borda de um oceano e descobrir que, além dali, não há água, nem ar, nem escuridão, apenas a ausência de tudo.
nem mesmo o vácuo, porque o vácuo é algo. É o palco onde partículas virtuais surgem e desaparecem. Esse nada seria a negação do próprio conceito de existência. Como diria Stephen Hawking, o limite do universo é onde a física termina e a filosofia começa. Mas por que essa ideia é tão perturbadora? Porque nosso cérebro evoluiu para entender coisas, objetos, espaços, tempos. Um nada absoluto é incomputável. É como pedir a um peixe que imagine o deserto. E pior, se o universo tem um limite, o que o impede de se expandir para além dele? A resposta mais honesta é: não sabemos. Talvez o próprio espaço seja uma entidade finita, como um tecido que não pode ser esticado além de seus fios. Há ainda outra possibilidade. O universo pode ser multiconectado, como um cubo de Rubik cósmico. Se você atravessasse uma das paredes, emergiria do lado oposto, mas em uma realidade paralela. Esse modelo, chamado de topologia toroidal, implica que o cosmos é finito, mas suas bordas são portais para si mesmo. Seria como viver em um videogame onde, ao sair pela direita da tela, você entra pela esquerda. Mas voltemos ao nada. Se ele existe, como surgiu? A física moderna sugere que até o vácuo está repleto de energia do ponto zero, um mar quântico de partículas virtuais. Mas além do limite cósmico, nem isso existiria. Nem espaço, nem tempo, nem leis. É o verdadeiro vazio, um conceito que até assombrava Einstein, que escreveu em 1952. A ideia de um universo finito me é emocionante, pois implica um mistério além da compreensão. E se o limite não for estático? Algumas teorias propõem que o universo está se dissolvendo nas bordas, como um açúcar em água. Cada galáxia que cruza o abismo é apagada da existência, junto com suas leis físicas. Nesse cenário, o cosmos seria uma ilha de ordem em um oceano de caos primordial. E estaríamos navegando cada vez mais perto do precipício. Quando era criança, meu avô me disse: o universo é como um quebra-cabeça infinito. Cada resposta gera 3 novas perguntas. E ele estava certo. Mesmo as teorias mais malucas dependem de suposições. Por exemplo, assumimos que as leis da física são as mesmas em todo o cosmos. Mas e se além do nosso horizonte, a relatividade de Einstein não valer? E se houver outros Big Bangs? Na verdade, alguns modelos de gravidade quântica sugerem que o espaço-tempo pode se fragmentar além de certa escala, como um espelho quebrado. Cada fragmento seria um universo com suas próprias regras. Em um deles, a velocidade da luz é de 10 km/h. Em outro, o tempo é bidimensional. Em um terceiro, nós somos os alienígenas. E não para por aí. E se o nosso universo for apenas uma camada em um sanduíche cósmico de múltiplas dimensões? A teoria das branas, das cordas cósmicas, propõe que vivemos em uma membrana tridimensional flutuando em um hiperespaço. Nesse caso, o nada, além do nosso universo, poderia estar repleto de outras branas colidindo, e cada colisão seria um novo Big Bang. Isso nos leva a um paradoxo. Se o universo é finito, alguém ou algo precisou criá-lo. Ou ele sempre existiu? A religião fala em criacionismo, a ciência em flutuações quânticas. Mas ambas esbarram no mesmo muro, a ideia de que algo pode surgir do nada. Até a famosa frase, Deus criou o universo, não resolve o problema, pois levanta a questão, e quem criou Deus? Aqui entra a filosofia. O nada pode não ser uma entidade passiva, mas um potencial puro. Na visão do físico Lawrence Krauss, o nada é instável. Ele precisa gerar algo, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Se ele estiver certo,
nosso universo seria apenas uma bolha em um vasto mar de nadas, transformando-se em algos. Mas como testar isso? Talvez nunca possamos. A fronteira do cosmos está além do nosso alcance devido à expansão acelerada. Resta-nos a matemática e a imaginação. Como disse Carl Sagan, a ausência de prova não é prova de ausência. E você? Conseguiria viver sabendo que, além de tudo que conhecemos, há um abismo sem leis, sem sentido, sem respostas? Ou essa incerteza é justamente o que nos mantém curiosos? Afinal, como meu avô dizia, o quebra-cabeça não existe para ser resolvido, mas para nos lembrar de que há sempre mais perguntas que respostas. E talvez seja isso que nos define, não nossa inteligência, mas nossa coragem de encarar o desconhecido. Se esse vídeo te fez olhar para o céu com outras lentes, deixe um like. Cada like é um sinal de fumaça cósmica dizendo: estamos aqui. Inscreva-se se ainda não é parte da tripulação. Até o próximo vídeo.